Oi, mais um vídeo. E hoje eu vim falar sobre umbral, né, de uma experiência que eu tive em 2006, foi 2006. E só que esse lugar que eu fui levado no umbral, eu já tive nesse local na infância e também tive na adolescência, depois na vida adulta, né? Tá joia? Então tá. Na minha infância, eu era levado numa camada do umbral. Hoje eu sei que era uma dimensão próxima ao plano físico, mas era no umbral. Não sei como que se diz umbral grosso, mas não era umbral lá infernal mesmo, não. Então, esse lugar, eu vou descrever ele para vocês. Ele não tinha mato, ele não tinha casa, ele não tinha... O solo não era... de terra não era firme. Parecia que sempre tinha lodo, um lodo amarelo, às vezes ficava verde. Parecia que o solo tava minando esse lodo, esse líquido. E os lugares, tinha os buracos onde tinha as moradas das pessoas. Eu lembro que entrei num local desse, dentro das cavernas, tinha uma altura assim que cobria o calcanhar da pessoa desse lodo, desse líquido amarelo. Parecia pus. Era um fedor terrível. E depois você acostumava. Parecia amônia. É amônia que se diz, né? O fedor. E na infância eu fui levado muito nesse lugar. Né? Na época eu não sabia pra quê. Pra trabalhar. E tinha uma ponte, num trecho. Ela era feita de corda e madeira. E naquela época eu já sabia que tinha que atravessar ela em silêncio. Você podia conversar com as pessoas mentalmente. Porque uma vez eu fui inventar de falar ai, quando eu tinha começado... E aí você cai da ponte, alguma coisa te puxa para baixo. Lá as pessoas ficam te segurando. E é um rio de fezes. Parece rio de fezes, é uma coisa horrível, nojenta. E para sair desse rio dá trabalho. Você fica tentando sair, escorrega, as pessoas te puxam pela perna, é aterrorizante. Isso aí na infância. Então, depois eu fui levado para lá na adolescência e eu já vi casas desse lugar e ruas. Mas ainda continuava a brotar aquela gosma lá. Então, agora em 2019, em 2004, eu fui levado para lá. E eu não sabia que o nome se dava em projeção astral. Eu sabia que era o local que eu sempre ia dormindo. Então, quando eu chegar nesse lugar, eu falo, nossa, eu tô dormindo, tô de novo nesse lugar, né? Só que em 2004 eu tava trabalhando eu já tinha a profissão de sondador, de sondar, de perfurar o solo, fazer sondagem para construção de prédio. Então, antes de fazer, a gente faz o engenheiro, geólogo, eles pedem um serviço desse, que a gente vai lá, perfura, faz os testes no solo. Então, eu já tinha essa profissão aqui no plano físico. Então, eu quando fui levado para essa dimensão no astral, eu fui, aí eu já estava com a planta na mão dos pontos que eu ia perfurar na projeção. E o que estavam querendo procurar. Então, a equipe superior que mandou eu para lá e mais um monte de gente com equipamento para perfurar no umbral. Isso já foi no umbral. Era porque eles queriam saber aquela contaminação do solo, que brotava no solo, até que profundidade do solo que ela começava. Porque eles nos cálculos dele, ela ia chegar a um ponto que ia ter só o solo mesmo. E o solo não ia estar contaminado, não ia estar gerando aquilo. Então eu fui lá perfurar. Aí quando eu comecei a trabalhar lá, eu era o operador era manual perfuração. E eu era o chefe lá da perfuração. Aí eu percebi que tinha umas pessoas querendo brigar com a gente. Porque a gente estava perfurando lá. Eles ficaram com raiva, que a gente era intruso. Só que eles tentavam chegar perto da gente, eu percebi que eles chegavam até um desenho de um círculo transparente, bem grande, e não conseguia passar. Aí alguém falava para nós assim, ó, preste atenção na perfuração, não fique olhando nos olhos deles, senão vocês vão acabar chamando eles aqui para dentro, para protegido.
E a gente chegou, acho que uns 3 metros de profundidade, que eu coloquei no meu papel, não sei se isso é o real que aconteceu lá. Aí parou de vir esse solo contaminado e veio o solo normal. E eu não sabia diferenciar lá que solo era aquele, se era silt, se era argila, né? O tanto de... se era o grau de areia, de agronometria da areia, quanto que tinha de areia, quanto que tinha de silt. E eu não conseguia, porque aqui pelo tato você tem uma ideia, né, de campo. Aí você faz os procedimentos no campo que você consegue até fazer um relatório de campo aqui no plano físico. E eu tentando lá descobrir que solo é aquele, o cara falou, não se preocupa com isso, só recolhe, coloca aqui. Eu coloquei no tubinho de vidro, parecia coisas de médico. E aí eles colocavam a etiqueta e colocavam numa caixinha de isopor e o negócio era bem limpo, parecia uma coleta de sangue. Então eu acordei com isso, né? Aí eu conversei com algumas pessoas aqui no plano físico sobre umbral. Aí algumas pessoas já me passaram informação. Naquela época eu não tinha noção. Só umbral é daquele jeito porque as mentes lá, elas criam aquela situação. E umbral também, o que contribui para ele ficar daquele jeito, somos nós encarnados. Então é uma simbiose da nossa sociedade aqui do plano físico com eles. E os espíritos que ficam naquela frequência. Então, o umbral é aquele inferno, aquela coisa horrível, porque a mente que criam aquilo. Então, depois eu fiquei sabendo, né, depois de muitos anos, eu voltei nesse lugar e já tinha algumas ruas asfaltadas, aquela ponte que eu via de madeira, ela já era de concreto. Não tinha um tratamento da contaminação, mas eles tipo fizeram uma estrutura que ela corria tudo para um rio, então tinha muito lugar seco para as pessoas andarem. E aí eu entrei dentro de uma casa, era igual aqui no plano físico, tinha sala, tinha tudo. Então lá alguém falou para mim, eu não via, que foi feito um estudo nessa dimensão, e depois os engenheiros, os matemáticos do plano superior, como é que se fala, fizeram uma estratégia para poder atuar ali, porque aquele lugar ia ser tido uma atenção. E aí eles falaram para mim que eles falaram assim, você não se lembra, mas não só você, muita gente que veio para cá, mas houve um monte de processo. E o primeiro passo para poder implementar trazer esse benefício para esse pessoal aqui dessa dimensão foi os dominadores. Então teve que ter estratégia criada pelos matemáticos, pelos estrategistas espirituais, porque muitos desses dominadores alguns iam sair daquela dimensão, já ia cair para baixo, outros iam ser levados para cima, outros iam reencarnar, então eles iam perder o controle. E aí eles, dentro desse processo que demorou não sei quantos anos, eles foram colocando os guardiões, né, conhecido no espiritismo como guardião. Nós espiritistas falamos guardião de luz. A Umbanda conhece como Exu. Já em pontos, foram colocando agrupamentos, começando com resgates. E aí chegou esse ponto que eu estava vendo agora. E para chegar a esse ponto, houve todo um trabalho, cara, de engenharia, né? Então ela falou, ó, houve o seu trabalho, vocês foram lá fazer a sondagem. Pessoas que trabalham com botânica foram lá. E aí eles falaram assim para mim, até sobre botânica, eles falaram, nós vamos plantar, você vai participar de um processo para nós plantarmos plantas desenvolvida por esse cientista aqui no plano superior, que são plantas que elas vão pegar essa energia e vão transmutar, elas vão transformar, além de transformar e criar uma atmosfera mais leve, elas vão, como que se fala, transformar ela em coisas orgânicas para o solo, e ela vai fazer a limpeza, e elas vão crescer. E eu tenho um relato que eu vi, essas plantas, eu tenho um relato aqui, no dia que eles dispersaram essas plantas por naves, e elas caíam do céu. E aí os pessoal estavam revoltados, que ainda tem dominador lá ainda. Então estava muito revoltado porque essas plantas estavam caindo, e elas caíam pequenininhas. Aí conforme as pessoas cantavam, essas plantas elas abriam, elas soltavam, elas abriam, e que seria como ativar
as raízes dela e ela começar a trabalhar como planta mesmo, fazendo seus processos químicos, né, troca de, quebrando moléculas. E era através da música, era ativado com laríngeo. Então, quem era desencarnado, ele usava o laríngeo, só o laríngeo do corpo astral. E quem era encarnado, que estava projetado lá, usava os dois, usava do corpo astral e do duplo etérico. E ativava. E eu mesmo, inclusive, na hora que caiu umas perto de mim, e os guardas dos dominadores andando, a gente meio escondido, aí o mentor fez a gente, intuiu para mim cantar, que aí todo mundo ia me seguir, cantando lá. Aí eu comecei a cantar uma música, e na realidade eles que cantou através da minha psicofonia, da minha mediunidade. E aí uma planta se aflorou e a raiz delas pegou o solo, né, e começou a trabalhar. E aí todo mundo começou a acompanhar eu na música, e aí os guardas começou a vir, só que a energia que a gente cantando era tanta que eles não conseguiam chegar perto da gente. E aí eles foram se afastando, e aí todo mundo começou a cantar. Aí eu vi, parecia que era um coro de pessoas cantando, eu não sei se fala coro, devo estar falando errado. Começou um monte de gente cantar e as plantas se enraizou. E depois que ela se enraizava, eles não conseguiam tirar ela do solo. Então eu vi esse processo também. Então o umbral está mudando. O umbral está mudando. Está mudando. E tem muitos espíritos trabalhando nas camadas, nas dimensões, né, do umbral. Tem muita coisa para ser feita, mas nessa minha reencarnação aqui, eu já percebi através de projeção consciente ou lúcida, sonhos lúcidos, que teve lugares que já mudou muito, ficou muito bom, né? Um lugar onde as pessoas ficavam em caverna, onde o solo brotava aquele líquido fedido, já não brota em todos os pontos, é direcionado aquele líquido para um rio, e aquele rio, eu fiquei sabendo depois, onde captava esses líquidos, ele tinha equipamentos que eram de última geração, provavelmente equipamentos extraterrestres, porque para poder transformar aquele líquido para fazer a remediação daquele rio. E até mudar o jeito de pensar daquele pessoal que mora lá e a gente aqui do plano físico, que a gente contribui para manter algumas cidades no umbral, alguns locais no umbral terrível, por conta da nossa mente quando fica doente aqui, né? Desequilibrada sexualmente, em todos os sentidos, né? Pessoas que ficam com a mente doente. Então eu vim trazer mais essa experiência, tá joia?